Oi, turma. Do livro O Evangelho de Maria Madalena, José Lázaro Boberg, no capítulo 12, Por que só 4 evangelhos? No século II, o crescente movimento de seguidores de Jesus está sob ataque cada vez mais intenso de Roma. Os cristãos são rotineiramente presos, mortos e até jogados aos leões, como diversão do Coliseu. Informa a pesquisadora Elaine Pagel que as pessoas eram presas, acossadas, perseguidas, torturadas, mortas porque eram cristãs. Então, o bispo Irineu da Gália tentou unificar as crenças com os primeiros grupos cristãos e unir as suas forças. O bispo Irineu disse: "Olha, vamos pegar o que é mais básico na fé cristã, o que todos acreditam, denominador comum, e vamos nos unir." Mas Irineu inventou o conceito de censura cristã. Ele disse: há coisas que ninguém deve ver, ninguém deve conhecer. E ele cuidou para que a igreja tivesse o monopólio da divulgação da verdade. Então ele disse que alguns evangelhos possuem ensinamentos secretos. Não queremos isso. Só vamos falar do ensinamento público de Jesus. Ao atacar os gnósticos, Irineu estabeleceu quais evangelhos seriam ensinados. Isso é, quais ele considerava os mais adequados para apresentar os ensinamentos de Jesus. Por volta do ano 180, 185, ele insistiu que havia apenas 4 evangelhos. Não pode haver mais de 4 e nem menos de 4. Tem que ser esses 4. A lógica dele, segundo Bart Ehrman, não faz muito sentido para os leitores modernos. Irineu disse que devia haver 4 evangelhos porque a palavra de Cristo foi espalhada pelos 4 cantos do mundo, pelos 4 ventos do céu. Então, seria 4 evangelhos. E assim ficaram pela ordem cronológica de surgimento: Marcos, Mateus, Lucas e João. São os chamados evangelhos de segunda geração, escritos dos 60 aos 90 anos, aproximadamente. O que prova a validade dos 4 evangelhos, diz Irineu, é que foram, na verdade, escritos pelos próprios discípulos de Jesus e seus seguidores, que testemunharam pessoalmente os eventos que escreveram. Alguns estudiosos contemporâneos da Bíblia questionam esse ponto de vista. Poucos hoje acreditam que os contemporâneos de Jesus escreveram de fato os evangelhos do Novo Testamento. Embora Irineu, para defender sua legitimidade exclusiva, insista em que foram escritos pelos próprios seguidores de Jesus, não sabemos quase nada sobre quem escreveu os evangelhos. Peraí. Lá vem ele de novo debater sobre isso, mas é importante, não deixa de ser. Embora Irineu, para defender sua legitimidade exclusiva, insista em que foram escritos pelos próprios seguidores de Jesus, não sabemos quase nada sobre quem escreveu os evangelhos intitulados Marcos, Mateus, Lucas e João. Sabemos apenas que esses escritos foram apenas atribuídos aos apóstolos Mateus e João e aos seguidores dos apóstolos Marcos e Lucas. Ou seja, até aqui, ele defende que... Por que são 4 evangelhos no Novo Testamento? 4 evangelhos porque Irineu... Agora deixa eu só voltar aqui e entender quem foi Irineu. No século II, o crescente movimento de seguidores de Jesus está sob ataque cada vez mais. Então, o bispo, né? Bispo Irineu da Gália. Vem esse Irineu com aqueles conflitos que acontecia na época, né, entre cristãos e romanos, e ele tenta apaziguar, ele tenta entrar no meio de campo entre romanos e cristãos. Para isso, ele tenta, nessa apaziguar, ele fala: vamos fazer então, vamos juntar as forças, aquilo que nós acreditamos com o que vocês acreditam, e formar 4 evangelhos. E por que 4 evangelhos?
Porque segundo a lógica desse Irineu, desse bispo, o evangelho tinha que seguir aos quatro ventos, né? Ele tinha que ser propagado, como que é o outro que ele fala? Espalhado aos quatro cantos do mundo e aos quatro ventos, né? Então a lógica dele é que quatro seria por conta dessa frase. Olha como nada é baseado em ciência, nada é baseado em consciência, apenas em oratória, né? Apenas narrativa. Hoje, nos tempos que nós estamos vivendo, tem política sendo criada à base de narrativa, nada comprobatório, né? Nada baseado em ciência, baseado em estudo e planejamento, apenas diz que me diz. Então aqui ele solta um provérbio, ele solta uma fala, né, que não condiz com nenhum tipo de estudo, planejamento, apenas uma fala. Lembra que a gente estudou a princípio, né, que todo o evangelho, todos os evangelhos podem ter nascido a partir de palavras, de frases soltas, né? Ah, é um provérbio, eu gostei desse provérbio, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, eu vou escrever isso daqui. Pronto, virou um evangelho, virou parte de um evangelho. Então aqui ele solta que esses quatro evangelhos vão ser criados na união de católicos e romanos, o que eles têm em comum, né? O que os gnósticos ficam completamente fora aqui. Vocês percebem que é jogadinho de lado, né? E aí qualquer um que venha querer saber um pouco mais é tido como herege, é tido como pessoas que querem escrever sobre apócrifos, mentiras. Então, o que acaba acontecendo aqui é uma aliança, né, de pessoas com visão intencional para algo. Então, por que outras coisas não podem aparecer? Por que tem que passar pela supervisão desse bispo Irineu, para que ele veja qual é a verdade, ele determina qual é a verdade, que propague, a ideia dele é propagar apenas as ações de Jesus, mas não as entrelinhas da história de Jesus. Por quê? Para nós, eu pelo menos, né, eu volto a repetir sempre nos estudos, para mim, o mais importante é Jesus, de fato. Mas como que eu posso saber se realmente aquilo ocorreu com Jesus, se eu não estudar a história, se eu não buscar as entrelinhas para compreender a atitude de Jesus? Porque tem gente que fala assim, sabe aquela atitude que Jesus teve de chegar no mercado e arrebentar todas as mesas que estavam vendendo coisas, objetos em nome de Deus? Eu não consigo imaginar Jesus bravo desse jeito. Eu consigo imaginar Jesus entrando numa feira como essa e aos seus olhos imaginar assim como essas pessoas são atrasadas, como elas vão se arrepender de usar o nome de Deus em vão. Eu imagino Jesus dessa forma. Eu não consigo imaginar Jesus entrando no local e quebrando tudo, falando, olha, para de usar o nome do meu pai em vão. Então assim, como que eu posso saber qual ideia real, se Jesus ele foi manso e pacífico como ele sempre propagou, com uma moral elevada, ensinando através da palavra e não da agressão, ou se ele agrediu, não pessoas, mas ele agrediu a situação, ele usou de força para poder, né, olha, tô bravo com vocês. Porque para a sociedade, quem era Jesus? Era um homem como outro qualquer. Por isso que ele foi crucificado, ninguém via ele como Messias, poucos entenderam Jesus como Messias. Mas para que a gente pudesse entender a passagem de Cristo, eu creio que as entrelinhas faz, de certa forma, importância. O mais importante é o ensinamento de Jesus, as suas passagens, o seu evangelho, a sua determinação, o seu exemplo. Mas para saber o exemplo de Jesus, para ser coerente de acordo com o que aconteceu na vida dele, como alguns questionam, será que ele realmente existiu? Para que a gente tenha essa coerência, nós temos que saber de história. E aí, se a história é escondida, eu só reproduzo a história que eu ouço, eu não passa pelo crivo da razão. Então, o espírita, ele precisa processar a fé que ele tem através da razão. Nós temos que buscar saber por quê, né? Tá aqui, olha, o livro eu condenei bastante, muita coisa que esse autor escreveu. Condenei para mim, não por ele, Deus me livre, né? Cada um aproveita aquilo que acha melhor. Mas
para mim, eu condenei uma série de coisas que ele escreveu, porque bagunçou um pouco com o que eu entendo, o que eu já tenho por verdade. E talvez a ideia dele seja essa mesmo, pelo que eu estou vendo aqui, ele quer bagunçar tudo aquilo que você já sabe para você buscar o que você não sabe, né? Então, assim, eu tô chegando no momento do livro que eu sempre tive curiosidade. Talvez não mude nada o meu comportamento, talvez não mude nada a minha moral, talvez eu não acrescente nada no meu espírito, mas está matando uma curiosidade. Eu sempre tive essa curiosidade a respeito da Bíblia. Quem escreveu, por que escreveu, como que escreveu. Como professora de história, a gente sabe que na época de Jesus, mas muito pouca pessoa sabia ler e escrever. Então, como é que surgiu a escrita dessa Bíblia, né? Tanto no Novo Testamento como no Velho. Na época de Moisés, então, gente, quem é que escreveu? Se Moisés, segundo a própria história diz, ele escreveu os 10 mandamentos numa pedra, numa tábua, que a gente não sabe se era uma pedra ou se era uma tábua. Depende da forma que você interpreta, dá a entender que ele escreveu numa madeira, numa tábua. É mais fácil do que entender que se escreveu numa pedra, né? Hoje em dia a gente tem spray, que faz lá a pichação, mas na época dele não. Como é que você vai desgastar uma pedra até escrever nela? Então, na minha cabeça, eu acredito que a tábua é a palavra mais correta nos 10 mandamentos de Moisés. Só que realmente ele escreveu? Ou é uma forma também de linguagem, né, de uma forma de se expressar, mas que na verdade não foi escrito em tábua coisa nenhuma? Então, eu, como sou um pouco mais fuçona, eu queria saber, mais por curiosidade, porque isso não vai mudar exatamente nada a minha condição de fé, de respeito a Jesus, nem a Moisés e muito menos a doutrina espírita. Então, tudo aquilo que é falado com base, com prova, ajuda a gente no nosso raciocínio, passa pelo crivo da razão, e aí a gente pode falar com mais propriedade. Quando a gente não tem explicação, né, que nem teve momentos aqui que eu fiquei brava, porque eu falei, nossa, ele falou e não falou nada. Tá tudo daquela, né? Cada um fala o que quer, acredita no que quer, tá solto. E aí eu venho no livro buscar informação e sair daqui mais perdida do que cachorro no mato, aí não dá, né? Então, assim, é interessante como um livro pode mexer muito com a gente, né? De acordo com aquilo que a gente interpreta, que a gente quer interpretar, que a gente quer aprender. Então, é interessante que, nesse momento, a gente está aprendendo que 4 evangelhos foram escritos no Novo Testamento, baseado na escolha desse bispo chamado Irineu. Ele queria resolver o conflito entre romanos e os cristãos, né? E os cristãos eram jogados lá na arena para ser morto por bicho, né? E aí, como tava aquele reboliço todo, ele falou, vamos tentar apaziguar isso daí, vamos fazer os 4 evangelhos juntando forças, porém, vai passar por ele, Irineu, que vai selecionar o que é verdade e o que é mentira. Ou seja, ali já começa as intenções da Igreja Católica, que predominava na época, né? E ai daquele que fosse contra, na verdade, essa junção de ensinamentos, mas com o controle da católica. Então, ela que predominava de qualquer forma as suas ideias, as suas intenções. E isso foi até a Idade Média, chegando naquela parte da Inquisição que é tão desagradável. Graças a Deus, na Idade Moderna, com as grandes navegações, com outras culturas, com a miscigenação tanto racial como cultural, tudo isso foi caindo por terra e hoje a católica está no lugar dela e as outras religiões estão ali, cada uma vivendo a sua realidade. Teve o protestantismo, que foi o precursor de tudo isso, né? Levantou a bandeira e falou, opa, chega, né? Nós também temos direito de pensar da nossa forma, não é desse jeito, é de uma outra forma. Aí como um amigo meu falou assim, Patrícia, você está encasquetando aí com 2 evangelhos, 3 evangelhos, e calma, porque Bíblia tem mais de 70 tipos de Bíblia. Eu falei, gente, eu não vou atrás das 70 não, senão eu pirro na batatinha. Então a única coisa que para mim é interessante é isso, de onde que vem a Bíblia, quem escreveu, com qual intenção. É importante a gente ter uma noção disso e não seguir cegamente tudo isso, mas sim baseado numa fé raciocinada. Então hoje, pelo menos, eu saí um pouquinho mais feliz da leitura. Os 4 evangelhos foram criados por pessoas que conviveram com Jesus segundo um tipo de pensamento, pessoas que conviveram com ele, sejam seus discípulos ou pessoas que conviveram com os discípulos,
mas também pode ter sido criado mediante aquela brincadeira do telefone sem fio, né? Um vai falando pro outro, vai falando pro outro, aí despertaram 30, 40 anos depois, nada a ver com quem convivia com Jesus. Mas pessoas que ouviram dizer a história e foram contando essa história de boca em boca até se tornar realmente um material evangélico, um material que vem com um conteúdo moral muito grande. Né? Independente de quem escreveu, se foi ou não foi um conjunto de pessoas que conviveram com Jesus ou parte de pessoas que conviveram com Jesus, não importa. O que importa é que é um conduto de ética, de moral para uma sociedade viver em paz, em harmonia, pessoas terem paz, né? É muito importante a Bíblia. Isso daí eu não vou tirar a importância dela nunca, porque realmente ela é muito importante. É um código de ética como nenhum outro. Por isso que ela sobrevive a tanto e a tantas coisas e tanto tempo. Porque realmente ela é fantástica. Agora, é bacana a gente saber de onde veio, como ela chegou até aqui, os tipos de transformações que foram ocorrendo no decorrer do caminho, as intenções que estavam por trás de tudo isso. E se dentro dela tem tanta coisa que a gente ainda não sabe, mesmo vindo, né, revisada, reformulada, de acordo com as ideias e vontades de algumas pessoas, aí já vem aquela coisa na cabeça. Imagina se a gente soubesse até o que não tá dentro dela. Gente, acho que quando a gente chegar lá na parte da evolução espiritual tão desejada, a gente vai conseguir desvendar essas coisinhas aí. E isso vai fazer parte do nosso amadurecimento espiritual. Eu tenho fé nisso. Então, bora que bora. 4 evangelhos nasceram ali, dessa escolha do Irineu, com a ideia de que seria espalhado aos 4 ventos, aos 4 cantos do mundo, por isso essa explicação de 4 evangelhos. E certamente a justificativa mais correta seria pessoas que conviveram com Jesus, ou conviveram com pessoas que conviveram com Jesus, que escreveram sobre. Mas há também outro tipo de ideia que são pessoas que apenas escreveram no diz que me diz, no telefone sem fio, né? Ouvi dizer, alguém falou e foi juntando tudo e foi criando os textos. Mas de qualquer forma, seja de um jeito ou do outro, criaram um super texto que nos ajuda bastante, né?